Olá, amante do terror. A manipulação conceitual já foi abordada aqui algumas vezes como sendo uma habilidade muito mais versátil e poderosa do que a própria manipulação da realidade. Mas muitas pessoas não compreenderam o que exatamente a manipulação conceitual faz. E é por isso que o vídeo de hoje está existindo, para explicar exatamente o que a manipulação conceitual é capaz de fazer. Antes de entendermos o que de fato é a manipulação conceitual, primeiro precisamos entender o que é um conceito. Um conceito é uma formação de uma ideia, seja por palavras, como um dicionário, ou por recursos visuais, como fotos, ilustrações ou representações físicas ou mentais. A palavra vem do latim conceptus, que significa coisa concebida ou formado na mente. É algo que se concreta na mente de algo ou alguém, uma ideia concebida através de um pensamento. Em suma, é a definição para algo concreto ou abstrato, que podemos ver e tocar, como uma pedra ou planta, ou que não vemos ou não tocamos, mas sabemos que existe, como a realidade ou o tempo. Agora, o que o manipulador conceitual faz? De que modo ele pode manipular um conceito ou como isso realmente funciona? Como diz o nome, um manipulador conceitual pode criar, manipular ou destruir conceitos, podendo levá-los a outro patamar, alterar completamente suas definições ou então simplesmente anulá-los. E se o fizer, ninguém vai nunca saber que existiram, e se souberem, nunca saberão que conceito foi apagado, pois é como se nunca tivesse existido. Ele pode moldar e destruir conceitos à sua vontade, ou então criar novos a partir do nada, podendo definir suas bases fundamentais, ou seja, a sua essência, e aplicá-los ao que ele quiser e como quiser. Mas afinal, o que acontece quando o manipulador conceitual manipula o conceito? Porque afinal, ele está manipulando uma ideia, uma definição de algo. Quando se consegue manipular o conceito de alguma coisa, também pode-se manipular a coisa em si, não apenas o significado, mas também a representação. Então, quando o manipulador conceitual manipula os conceitos da realidade, física, ciência, religião, filosofia, poder, entre outros, ele não está apenas manipulando a ideia, mas também a imagem, a representação, suas bases fundamentais, ou seja, o que torna aquilo realmente aquilo. Com um exemplo fica mais fácil de entender. Vamos usar o tempo de exemplo. A manipulação do conceito de tempo pode alterar completamente de uma a infinitas linhas temporais dentro de um universo. Ou seja, quando se manipula o conceito de tempo, você tem o controle sobre o próprio tempo e todas as linhas temporais, passado, presente e futuro. A destruição do conceito de tempo pode apagar completamente o próprio tempo, junto com todas as linhas temporais de uma vez. Então você apaga completamente a história, a existência. Tudo volta para a estaca zero, o nada. E a criação do conceito de tempo é capaz de dar origem ao quê? Exato, infinitas linhas temporais, com infinitas possibilidades, com infinitas histórias. Basicamente, o manipulador conceitual tem um controle sobre quase tudo o que existe dentro de um universo. Basta manipular conceitos que ele manipula tudo. Um manipulador conceitual pode ter a sua habilidade dissipada em várias, como por exemplo, o arsenal completo, onde ele pode ter qualquer poder que ele quiser. Basta ele querer ter algum poder que ele terá, seja existente ou inexistente. Basta ele alterar os conceitos da sua própria existência de maneira que ele terá esses poderes nas suas capacidades máximas. Só não se enquadram poderes atribuídos a seres superiores ou que estão muito acima do que ele é capaz de fazer, conhecer ou controlar. O tiro pode sair facilmente pela culatra. Ele, como já dito, pode manipular tudo que tem a ver com conceitos. Pode ser criar, manipular, absorver, destruir, etc.
Ele também possui a onisciência, mais conhecida como criação absoluta, o que significa que ele pode criar qualquer coisa sem nenhum limite, basta ele querer. Que ele pode criar algo do absoluto nada, manipulando certos conceitos ou criando um conceito. Assim, criando o que ele quiser, como quiser. Mas não se engane, até mesmo a manipulação conceitual possui as suas limitações, porque afinal, todo poder tem as suas fraquezas, suas limitações. Nenhum poder é de fato ilimitado, por mais que passe essa sensação. Eu acho que a limitação que está mais evidente é o quanto de conceitos que podem ser manipulados ou como podem ser manipulados dependem de usuário para usuário. Por exemplo, certos usuários não podem criar nem destruir conceitos, apenas manipular os que já existem. Ou então, o contrário, os que só podem destruir ou criar ou apenas absorvê-los. Outra limitação é a de apenas poder manipular conceitos que ele conhece bem. Para manipular o conceito de forma decente e precisa, além de saber que o mesmo existe, precisa ter um conhecimento avançado sobre o mesmo. Por exemplo, o usuário não pode manipular a realidade sem saber o conceito da realidade. E ele precisa conhecê-lo muito bem, porque senão vai ficar muito mais limitado que o manipulador da realidade. É simplesmente impossível manipular conceitos desconhecidos. E a última limitação é que existem seres que simplesmente são imunes à manipulação conceitual. Por quê? Eles conseguem transcender certos conceitos ou então todos os conceitos dependendo do ser. Então, se um manipulador conceitual ficar de frente com um ser que transcende conceitos, então todo esse poder será completamente inútil.